Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Vida que Segue. Fica comigo, eu sou Maicon Keller, essa é minha esposa. Ana Carolina. E vamos junto a gente falar hoje sobre um tema bem bacana e bem polêmico no casamento, que se diga as finanças, que as pessoas morrem de medo de falar sobre ela, principalmente no casamento. Vamos lá? Vamos. Solta a vinheta. O tema de hoje a gente falou que vai falar sobre finanças. É um tema bem polêmico que acaba atrapalhando alguns casamentos. Na maioria deles, sempre acaba tendo brigas, até divórcios e coisas assim. Então, assim, o que a gente queria falar hoje é que o casamento em si, e principalmente, eu acho que a gente vai falar principalmente do nosso, né? A dificuldade que foi para entender que ainda acaba sendo de vez em quando, a gente ainda tem essa dificuldade de falar sobre finanças, jogar o jogo aberto, colocar as contas na ponta do lápis, todo mundo vê, todo mundo entender. A gente começa, para, a gente começa, para. Assim, a gente vai vivendo como a maioria dos brasileiros, né? Vai pagando as contas e vai vivendo. Então essa é a maioria dos brasileiros. Eu acho que quem tá assistindo com a gente se identifica, que vê que eu vou pagar minha conta esse mês, vou pagar os boletos, beleza, sobrou um dinheirinho, tá legal, vamos pra praia, vamos curtir. É mais ou menos assim que a maioria das pessoas vive hoje em dia. Desafio, finanças. Um tema bem polêmico que muitas pessoas morrem de medo de falar e tratar dentro do casamento, né? Então, assim, a gente vai começar logo pelo básico, né? O que foi pra você a maior dor ou a maior dificuldade, ou está sendo, em relação a finanças no casamento? As finanças no casamento, para mim, a maior dificuldade foi não ter aprendido sobre isso. Então, a educação financeira, eu acho que é o primordial e foi o que falhou, né, na minha infância. Eu não tive isso e com isso eu trouxe algumas coisas que são totalmente incoerentes do que deve ser um casamento claro com as nossas finanças. Eu acredito que a maior dor, assim, no casamento, a maior dificuldade, eu acho que a maioria dos casais tem, é mostrar realmente o que ganha, como ganha, pra onde ele vem, pra onde ele vai, aquelas coisas todas, né, que muitas vezes fica muito escuro, né? O meu é meu, o seu é seu e vida que segue, né? Isso. É mais ou menos isso. As pessoas não querem mostrar que realmente da onde vem o dinheiro, da onde vem o recurso e para onde vai esse recurso. Então, acho que é a dificuldade, acho que da maioria das pessoas, porque realmente nós estamos falando que poucas pessoas vêm aprendendo isso no dia a dia. Então, tem que ter uma evolução, né? Eu acho que sempre tem algo evoluir no dia a dia. E não é só mostrar quanto ganha, mas é mostrar para onde está indo, né? Porque às vezes você tem algum vício de compra, algum vício besta que seja. Ah, quero tomar um café, mas não quero compartilhar que eu estou indo tomar um café sozinha que seja. Mas quer esconder algumas coisas, mesmo que sejam coisas lícitas, mas são coisas que você está escondendo do seu cônjuge. Então, se está escondendo é porque está errado. Com certeza. E prioridade e controles dessas finanças? Como você acha que deve ser feito? Como você acha que é uma opção de fazer ou como a gente faz? Algumas dicas que ficam para as pessoas que estão assistindo e tentar melhorar às vezes isso. Aqui em casa, nós fizemos um grupo de WhatsApp. Não é a melhor maneira, mas é a que a gente achou mais fácil. Nós criamos um grupo de WhatsApp que a gente compartilha, né, os nossos pagamentos. E a gente conversando aqui antes, a gente até viu que às vezes só o grupo não é o suficiente, porque a gente coloca o que a gente paga. Mas às vezes o que a gente paga nem sempre a gente põe na ponta do lápis, né? Alguns pagamentos pequenos que sejam, eles não estão no nosso controle geral mensal. Então, o grupo ele é essencial para que você saiba para onde esse dinheiro está indo e para que fique claro para os dois. Mas só ele não é o suficiente. Então, ter uma planilha que seja um Excel básico. O Mike tem algumas planilhas legais, ele é o cara do Excel. Então, tem umas planilhas legais, né? Que a gente pode controlar e ter a gestão à vista, né? É, Saber o que entra, saber o que sai, para ambos participarem. a parte do grupo que você falou, ele é interessante, mas a gente falou também que pequenos gastos, né? Um pixinho que eu fiz ali de R$ 10, Uhum. R$ 5, às vezes paguei uma conta, fui fazer um lanche. Isso acaba não entrando nas suas despesas e você acaba não sabendo para onde está indo o seu recurso. Hoje a tecnologia facilitou muito com o Pix, né? Então todo mundo faz um Pix para mim, aí resolve. Aí faz outra coisa aqui, paga, vamos comprar um lanche, passa no cartão. O cartão hoje no celular, muito mais prático, então acaba que você nem precisa de carteira, não precisa de nada.
Então você acaba gastando descontroladamente Uhum. e quando chega o final do mês, a hora que você vê aquela fatura de cartão absurda que acaba assustando, né? Então eu acho que a maior dor dos casamentos nesse sentido é de quando não compartilha e ainda fica com a dor às vezes sozinho. Que muitas vezes tá pagando juros sem contar pro outro tá pagando juros. É verdade. Faz um limite no cartão alto, gasta, aí fala, quando deu essa fatura? Não, deu tanto. E aí o salário que ganha às vezes nem paga aquela fatura. É verdade. Aí vive nos juros e no parcelamento. 90% da população brasileira é endividada. E os juros é uma bola de neve, né? Ainda mais a do cartão de crédito. Isso. Então eu acho que assim, fica a dica para quem tá em casa, tá assistindo. Aproveita, para tudo, curte, compartilha com seu cônjuge principalmente, ou com alguém que você queira que precisa melhorar na sua vida financeira, compartilhar mais, melhorar o dia a dia. Então já aproveita para aí. Mas lembre-se, tenha pelo menos o que eu chamo de gestão à vista, né? Tenha algo que você possa mostrar e compartilhar no dia a dia. Isso é muito importante. E o que fica de tema maior, eu acho que assim, na maioria dos brasileiros, que a gente acabou até de falar, 90% da família brasileira é endividada, gasta mais do que ganha, e às vezes ganham muito bem e gastam muito mais. E isso vem da educação. Eu acho que é da cultura familiar, das heranças familiares que vem passando de geração a geração. É muito difícil, eu acho, quebrar esse vício que vem você aprendendo. Porque quando você casa, você vem com a cultura da sua família, pai e mãe, o que ele te ensinou. Então, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, né? E eu acho que seria bacana a gente compartilhar um pouco qual foi a nossa dificuldade em relação a isso. Porque a gente veio de famílias diferentes, de padrões diferentes, de mistura de contas, de um monte de coisa diferente, totalmente diferente. Então, eu não sei você que está nos assistindo, se vocês aprenderam sobre finanças para casamento. Eu não aprendi e o Marco também não aprendeu. Então, é algo que nós pecamos hoje, né? Nós pecamos assim, nós erramos hoje, né? Se você não aprende sobre finanças, se é algo que você vai levar para o resto da sua vida, não tem lógica você aprender só a língua portuguesa, você aprender só ciências e geografia, enfim. Não dizendo que não tem valor, tudo isso tem o seu lugar. Mas se as finanças é algo que você vai levar para o resto da sua vida, para o seu casamento, e você vai precisar disso para a vida toda, por que não aprender sobre isso? Então, se a escola não ensina, nós como família precisamos ensinar. O Maicon, ele tem, às vezes, traz as nossas finanças abertas, né, para os meninos. Agora, não para os meninos, mas para o João, né, porque aí só tem o João que vai entender. Para poder entender, assim, que viver não é fácil. Não é simplesmente casei e um salário mínimo vai dar. E quem vive com salário mínimo faz milagre, né? Porque tem um aluguel, ou quem tem casa própria tem a parcela para pagar, tem uma compra, enfim, a gente não aprende sobre isso. E se você não aprende sobre isso, você vai quebrar a cara lá na frente. Nós não aprendemos. Outra coisa que nós não aprendemos é sobre dividir os recursos. Quando nós nos casamos, nós somos um só. Então, se nós somos um só, a gente tem que dividir o nosso dinheiro. Não é o que é meu, o que é seu é nosso, mas é nosso, o dinheiro é nosso, a casa é nossa, o sonho é nosso, os recursos são nossos e por isso tem que ser compartilhados. E isso a gente não aprendeu, né? Eu não aprendi e pelo que sei, o Maico também não aprendeu, nós já temos mais de 10 anos de casado. Então, a gente tem culturas diferentes, os nossos pais não nos ensinaram isso. Foi culpa deles? Talvez, mas eles também não aprenderam. Então, alguém precisa dar o primeiro passo e mudar essa herança, né? Esse legado que a gente vai deixar para os nossos filhos. Então, que seja nós os primeiros. Quando você fala assim que a gente não aprendeu, e realmente a gente não aprende. A gente aprende o básico de finanças, que serve para comprar, vender, fazer negociações, principalmente que eu sou do ramo de vendas, então você acaba aprendendo isso, mas você não aprende como gerenciar o seu recurso. Como gerenciar um caixa financeiro da sua casa. Porque sua casa, querendo ou não, ela é uma empresa, que ela tem entrada, tem saída e tem que ter o restante que é o positivo, não ficar negativo, né? E muitas vezes você consegue deixar sempre o negativo. Sempre vivendo no limite, na linha ali. Ah, não, deixa eu ver aqui, ó. Esse mês vai sobrar R$1.000. Pô, vai dar pra gastar mais R$1.000. E não, e muitas vezes as pessoas não pensam nem na aposentadoria delas, né? Então, assim, é uma da maior dificuldade quando você casa, porque você nunca pensa em se aposentar. Você casa sem pensar nos projetos a longo prazo. Você vive o imediatismo, curte o momento, aproveita.
E a maioria dos casamentos é assim, a gente vive o momento. Os primeiros anos é curtindo, aproveitando, fala, vou viajar, vou conhecer outros lugares, vou aproveitar que eu tô começando a ganhar dinheiro, aí o salário aumenta, você começa a aumentar o padrão de vida, aí o salário aumenta, você aumenta o padrão de vida, e vira uma bola de neve, porque você, em vez de fazer o contrário, subiu, eu vou manter meu padrão de vida e vou juntar essa diferença pensando lá na frente da minha aposentadoria. Que seria o correto, que a maioria das pessoas não fazem. Hoje eu digo que assim, eu consigo melhorar bastante nesse sentido de conseguir guardar algum dinheiro, guardar algum recurso, mas que é algo que dói muito nas famílias, porque às vezes dá uma emergência e não tem de onde tirar. E aí tem aquela velha frase, né? Quem compra o que não precisa, vende o que precisa. Então vai fazer falta, às vezes, alguma coisa sua, alguma coisa supérflua que você comprou, você vai ser obrigado a vender para pagar algo que você não precisava ter comprado. Então é muito dolorido isso, né? E a maioria a gente aprende isso na dor e não no dia a dia com alguém dizendo para nós, alguém falando aqui para vocês, dando dicas para vocês de como fazer. Então assim, eu não sou um especialista em finanças hoje no casamento, a gente está tentando evoluir a cada dia, mas uma das coisas que eu aprendi é sempre deixe algo guardado que você pode precisar amanhã. Porque você não sabe o dia de amanhã. Uhum. E se você tem uma casa, guarde sua casa. Se você tem celular, guarde seu lar. Muitas pessoas acham que, eu não preciso ter uma casa, vou morar de aluguel. Gente, isso é coisa que o pessoal vê na internet, é muita conversinha. Você tem que ter uma casa sua, uma casa própria. Tem que ter um lugar para você morar, porque se você casou, você quer casa. Primeiro lugar, vai casar, tem que ter uma casa, tem que ter um espaço. A gente ralou muito para chegar até a nossa primeira casa. A gente foi morar na casa do meu sogro, a gente passou muita dificuldade financeira, porque a gente não tinha essa cultura familiar de alguém chegar para falar para você, falar, ó, faz assim, vamos lá. E muitas vezes a gente quer aprender por nossas dores, faz parte. Mas não deveria ser o correto, né? O correto seria, vamos fazer então, já que a gente quer casar, vamos programar isso. Vamos programar esse nosso sonho. Uhum. Esse nosso sonho é o quê? É casar? Então o que que a gente precisa para chegar lá? Você tem que fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo. Então você tem que planejar, pô, eu preciso fazer daqui 5 anos o meu casamento. Então daqui 5 anos o que que eu preciso fazer para isso? É um sonho, o sonho tem que ser plantado, tem que ser plantado, tem que ser cuidado, tem que ser colhido. Quanto eu preciso levantar para o dia do meu casamento eu me casar tranquila, dormir sem conta para pagar e ter aonde morar, É. né? Não é claro que não é um conto de fadas que nem tudo vai Sim. acontecer. Às vezes você ganha pouco, outra pessoa também, então você vai precisar dar os primeiros passos devagar. Uhum. Primeira casa pode ser de aluguel? Pode, mas correndo atrás de ter a sua própria. Já tem um Isso. planejamento para ela, vai ter todo ali, eu vou tirar todo mês 20% do meu salário, cada um tira do seu, vamos juntar esse dinheiro. Esse é o nosso primeiro projeto. Faz seu mural dos sonhos, constrói, faz tudo isso, que eu acho que é o primeiro passo para poder sair de uma vida talvez endividada, de sair de um sei lá, é tantas coisas que eu posso dizer, assim, mas o que eu acho que é o melhor para uma vida? Viva sempre um passo abaixo daquilo que você pode viver. Seria o que eu daria de conselho hoje. Um terreno, qualquer um pode comprar hoje. Um terreno é super em conta, né? Se você parcelar aí esses terrenos novos. Então, para quem está começando, compre um terreno que seja. E com o tempo você vai construindo, né? Vai construindo o seu sonho aos poucos. O nosso caso foi isso. A gente comprou o terreno, foi construindo aos poucos. Começamos com uma edículazinha, uma kitnetzinha, foi ampliando até virar uma Isso. casa. Muda para dentro do jeito que pode. Ah, não Sem tem um piso, conforto. sem nada, e vambora. A gente começou sem piso, sem parede, sem janela, só a parede e o contrapiso. E a gente começou o nosso sonho, né? Era nosso projeto de vida e graças a Deus ainda é e permanecerá sendo até o Senhor levar um de nós dois. É isso aí. Então pega essa dica, guarda, nota aí que eu achei importante. E como mudar isso? Qual é o primeiro passo? Eu acho que a gente acabou até falando um pouco disso, né? Uhum. Como que você acha que a gente pode mudar? Porque assim, quando você vem de heranças e vícios familiares que não são ensinados, como que é o primeiro passo para a gente mudar isso? Eu acho que você precisa primeiro fazer uma autoanálise de si, sabe? Você precisa entender, olhar para você mesmo, com verdade, ser maduro, ser adulto, ser verdadeiro consigo. E entender, sim, eu posso ter um cartão? Eu posso ir no shopping e gastar? Nós já fizemos muita bobeira e sem poder. Então, assim, quando você tem a maturidade de entender, hoje a gente olha para trás e pensa, meu Deus, se a gente não tivesse gastado tanto, hoje a gente teria muito mais. Se a gente não tivesse tido tanta despesa supérflua, hoje a gente teria muito mais. Então, eu penso que é você olhar para si com um olhar maduro, né, de verdade,
e entender o seu momento agora, né? Entender o que você precisa fazer para mudar a sua atual realidade. Vou dar um exemplo aqui. Esses dias para trás, já tinha meses que a minha fatura estava vindo alta. E eu vim de uma cultura de que, na minha infância, já abrindo aí as caixinhas, né? Na minha infância, o meu pai vivia, meus pais, né, viviam surfando. Tinha mês que não tinha nada, tinha mês que estava lá em cima. Quando ele estava lá em cima, ele gastava horrores. Ia para Goiânia, comprava tudo para ele, para todo mundo. Enfim, gente, querendo ou não, tá na nossa cabeça tudo que a gente viveu e os gatilhos estão lá. E aí, eu me lembro que um dia as nossas contas em casa são abertas, quem paga as nossas contas é o Maico. E aí o Maico não questiona, ele não reclama se a minha fatura tá alta. Às vezes ele fala, nossa, né? Um nossa, assim, na linguagem, né? Você assistiu o passado, você vai saber. Um nossa, às vezes, diz muita coisa, mas ele não reclama. E aí eu vi que já tinha uns 2, 3 meses de um nossa. E eu falei, rapaz, não é possível que eu não consigo me controlar com cartão de crédito. Eu não nasci com essa bosta, eu posso me desfazer desse negócio. Então, se eu não preciso dele, se eu não nasci com ele, para que eu vou ficar com esse negócio? Às vezes eu vou estar trazendo conflito para dentro da minha casa e não é conflito de briga, né? É conflito assim, de não estar trazendo uma harmonia. E por causa de um cartão, por causa de uma roupa que eu quero comprar, por causa de um calçado, sei lá. Às vezes compra bobeira, né? Então é você olhar para você com um olhar maduro e entender. Se eu não preciso disso, se eu vivi anos sem isso e vivi bem, para que eu preciso disso agora? Então é olhar para você com um olhar maduro e entender. Nesse momento você precisa disso? Se você não precisa, se desfaça. Se isso está te trazendo um desconforto que seja, se desfaça. Se precisar, se um momento você precisar, você vai atrás e alcança de novo. Graças a Deus a gente tem, né, nossos cartões, temos nossos limites, mesmo não precisando. Mas enquanto eu não precisar e enquanto eu não conseguir me controlar com ele, fico sem esse negócio. Você falou uma coisa interessante. E já deixa aí nos comentários aí qual é a sua maior dificuldade no seu casamento com finanças. Aonde que é um cartão de crédito, alguma coisa, já anota nos comentários. Mas você falou uma coisa muito interessante, a gente falou de cartão de crédito, né? Eu lembro quando a gente casou, a gente não tinha cartão de crédito, a gente tinha não nada, tinha não tinha nem nome. nome sujo, endividados. E a gente construiu nossa primeira casa todo no dinheiro. A gente não Verdade. pegou financiamento, a gente não pegou nada. Por quê? Porque a gente foi construindo passo a passo, comprava mercadoria que tinha, dava pra comprar tijolo, comprava, dava pra comprar areia, comprava. E foi comprando. E a gente conquistou muita coisa sem ter limite, sem ter nome em banco, sem ter nada. Foi assim, por quê? Porque a gente sabia que até onde a gente podia ir. Sabia quanto tinha, o que podia gastar e fazia onde o ditado popular, né? Sabia o tamanho do sapato, sabia até onde podia Isso. usar. Então, assim, não gastava mais do que tinha, porque realmente não tinha de onde tirar. E quando você tem um cartão de crédito, às vezes você fala, pô, mas esse mês seria tão bom eu comprar isso, ó, vai passar o cartão, parcela em 10 vezes. Aí você passa 10 meses pagando. Só que aí quando você passa esses 10 meses pagando, você vai durante esses 10 meses fazendo outras contas. Outras pequenas então, contas. vamos dizer, se você inicia aqui com 100 reais, você vai terminar lá no último mês, às vezes, com 1.000 reais, com 2.000 reais. Você não tem noção tanto que você vai fazendo, porque todo mês você fala, ah, mas aqui já foi. E aquilo já foi a emoção, ela já passou a primeira compra. Então você passa 10 meses. Eu sempre falei que eu não gosto de dividir muito, parcelado por causa disso. Porque você compra assim e você vai vendo que o cartão tem muito limite e você vai continuar usando e comprando. E a hora que você vê, você já tá com uma bola de neve acumulada. Então isso é ruim. Então, assim, fica de exemplo. Se você não precisa e se você não sabe lidar com cartão de crédito, não precisa ter. Isso. Os bancos estão com muita facilidade, dá muito, mas você não há necessidade de ter se você não sabe se controlar. Aí, o que eu fiz? Eu vou guardar o cartão. Não, nós já fizemos esse negócio de guardar, eu já fui lá um dia, já peguei. Gente, não é para gastar, tipo assim, não vou lá, não vou. Você olhar meus calçados, eu não tenho nada de marca, assim, de coisa caríssima, não. Mas às vezes você gasta para ir no mercado, coisa boba. Coisa que você vai comer? Vai. Mas não precisaria. Às vezes você quer comprar um sapato, por exemplo, e você tem um parecido. Para que você vai lá comprar? É emoção, Entende? né? Vender emoção. Ele Vender por é da área emoção. das vendas, ele sabe. Mas assim, se você não precisa, não tenha. Aí eu fui lá e pensei, rapaz, acho que eu vou guardar. Vou guardar não, rapaz, eu me conheço. Então, assim, olhar para você com responsabilidade e com verdade. Rapaz, eu me conheço, eu vou quebrar logo esse negócio. Já quebrei no meio, torei bem no meio do chip, desvinculei logo do celular para não ter o BO de querer
usar, porque agora no celular tá fácil, né? Então, assim, corta logo o mal pela raiz. E se você puder e quiser num outro momento, você corre atrás e conquista novamente. Se acostumar sem é melhor. Vamos lá. Ó, tá vendo E aí? vamos lá, gente, porque e no final das contas, assim, o importante é por que que tudo isso tem que ter? Qual o motivo da união das contas, da união de tudo isso? Tem um motivo, né? A gente tem algo que possa explicar melhor isso. Não sei vocês, mas nós temos a Bíblia como nosso livro de fé e de prática, né? Aqui em casa nós usamos a Bíblia para tudo. Então a Bíblia explica tudo, tudo que você precisar você pode procurar lá. Mas enfim, eu vou te mostrar dois exemplos aqui. Em Gênesis 2, quando Deus criou, Gênesis 2 trata da criação. Deus criou o homem e depois de criar o homem, ele criou a mulher. Quando ele criou o homem, ele deu ao homem o governo. Em Gênesis 2, ele deu ao homem o governo. Então, cabe ao homem governar. Quando ele diz para o homem, você vai nomear os animais, você vai cuidar, você vai regar, enfim, é o homem que tem que ter o governo. E depois, lá no versículo 18, ele jogou para mim, mulher, para nós, mulheres, né? Que nós deveríamos ser auxiliadora idônea. Se eu vou ser auxiliadora, eu vou ser auxiliadora de quem? Do homem. Então, o homem vai governar. Ele vai governar o quê? A minha casa. Se ele vai governar a minha casa e a auxiliadora idônea diz, idônea, a palavra idônea, eu até fui pegar lá no dicionário, diz de uma pessoa que é genuína, uma pessoa que é qualificada, uma pessoa que é proativa, uma pessoa que é cuidadosa e que é segura. Gente, se você pecar, né, aqui no começo, né, na criação, se você não for cuidadosa com a sua casa, então, assim, o homem ele tem que governar. Ele vai governar o lar. Ele vai governar as finanças. E como que ele vai governar as finanças se são duas contas? Ele vai governar só a dele? Então, assim, é um barco com dois capitães. Um barco com dois capitães, cada um vai para uma direção diferente. Então, se vai ter o governo, tem que ser uma pessoa que vai governar. Pensou um estado com duas pessoas governando? Pensou um país com duas pessoas sendo presidente? Então, assim, nós acreditamos, né, bem, que o homem ele tem que ter o governo e ele tem que ser, a mulher ela tem que ser submissa e permitir que o homem governe. E não dizendo que ela não possa trabalhar e que o homem ele tem que o homem tem que manter sozinho. No começo, às vezes, a mulher precisa trabalhar, foi o nosso início também, né? Muitas vezes, ou em grande parte dos casamentos, o homem e a mulher trabalham. Mas o governo, ele tem que vir do marido. E às vezes, a gente já fez um curso de casais que diz, né, na parte de finanças, que às vezes, assim, eu acho que foi até o pastor Valmir deu a referência dele, que a esposa dele fazia as finanças e que no final sobrava, por exemplo, sobrava R$500. 250, depois de fazer, né, as economias, depois de fazer os investimentos, sobrava R$500. 250, cada um tem autonomia de gastar com um salão, com algo que seja supérfluo. Então gasta para você, né? Isso. Então, assim, se o homem ele tem o governo, porque o governo foi dado por Deus para o homem e a mulher ela é a cuidadora, ela vai cuidar de algo, mas o governo é do homem. E eu entendo assim, né? Se o homem ele vai ter o governo, não tem como ter dois governadores no lar. Então, é o homem que tem que... Que aí gera a união, né? Ter Isso tudo aí. num lugar só, tudo programado de um jeito só, para evitar atritos maiores, né? Isso. Tá aí pra gente encerrar a parte dos filhos. Como fazer para os filhos não seguir as mesmas coisas que a gente seguiu, os mesmos passos? Como dar os primeiros caminhos para eles, no nosso caso, né, que a gente acabou falando mais cedo aí, que é como seguir uma forma melhor, né, para os filhos hoje poder levar isso pro casamento deles lá na frente. Então, a gente já compartilhou um pouquinho, né, no nosso grupo de despesas, a gente compartilha, né, as nossas despesas, para que as pessoas saibam que casamento não é só água, luz e mercado. Não, tem muito mais do que isso. E quando chegarem os filhos deles,
Aí que eles vão saber que o buraco ainda é mais embaixo. Porque a educação hoje no Brasil pública não é muito boa. Então, você tem que investir numa educação privada. Então, querendo ou não, as finanças, elas têm que entrar na vida dos nossos filhos desde quando eles são pequenos. E, às vezes, a gente solta algumas coisas que nós mesmos ouvimos, né? Ah, dinheiro não dá em árvore. Você já ouviu? Sempre. Eu já ouvi demais. E, às vezes, a gente escuta. Mas por quê? Porque eles também escutaram, né? Então, dá a entender para eles, sei lá, eu tenho que plantar, mas a gente tem que plantar de forma o trabalho. O trabalho ele vai gratificar o nosso dinheiro, né? A partir do nosso trabalho nós vamos receber o nosso sustento, o nosso salário. Então, eu acho que a gente precisa ensinar os nossos filhos ter uma noção básica, né, de uma administração familiar. Os nossos filhos precisam saber que um mercado não é R$ 200. R$ 200 você não faz mercado, não. Então, eles precisam saber disso, né? Para quando eles casarem, eles terem uma noção de que... E não ter uma surpresa quando for fazer a primeira compra do mês. Então, deixar eles participarem. No dia que for ao mercado, leve junto. Deixe eles participarem de uma compra. Deixe eles participarem no dia que você for trocar uma mobília. Para que eles vejam que o dinheiro ele é necessário para que você construa os seus sonhos, e deixar eles participarem também, né, de uma viagem que seja, eles saberem quanto tudo aquilo custou, porque eles precisam ter uma noção de que o dinheiro ele é prazeroso, ele vai nos dar prazer, né, mas ele não é tudo, né? A nossa família alguns momentos em família o dinheiro não traz, né? Então não só o dinheiro ele é importante, mas o legado que a gente vai deixar para os nossos filhos referente ao dinheiro é muito importante também. Eu acho que o seguinte, a questão do dinheiro é interessante você ter uma educação financeira, explicar desde pequeno, mostrar para eles que tem que economizar, tem que ter algumas coisas, tem que planejar. Quando vai comprar uma coisa, eu acho que muitas vezes a gente pode às vezes comprar, mas não deveria comprar na mesma hora. E sim mostrar para eles como economizar para conquistar aquilo que é muito importante. E não criar crença na cabeça dos nossos filhos, né? Que nem você falou, dinheiro não dá em árvore. Tem várias crenças que a gente pode criar na cabeça deles que quando for adulto vier se frustrar. Então, tomar cuidado às vezes com as palavras que você gera, com a forma que você fala. Eu vou dar um exemplo muito grande que eu ouvi. De uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela levou para mim essa dor dela, né? Ela falou, eu nunca descobri qual era o problema financeiro e nunca vi dificuldade financeira na minha família. Porque toda vez que meu pai falava assim, eu estou com dificuldade financeira, passava um mês e ele trocava de carro. Aí eu ficava, mas como que uma pessoa está com dificuldade financeira e está trocando de carro? Aí ele falava de novo, está com dificuldade financeira, fazia uma viagem. Está com dificuldade financeira, fazia outra coisa. Então eu nunca consegui vincular a dificuldade financeira com falta de dinheiro. Porque a dificuldade financeira dele era bom. Então a pessoa cresceu com isso na cabeça, achando que assim... A dificuldade financeira é besteira, larga pra lá. Não tem dificuldade, é só coisa que meu pai fala mesmo. E aí cresce sem limites. Porque você não sabe o que realmente é uma dificuldade financeira. Então a gente tem que tomar cuidado que a gente fala como a gente fala. Uhum. Porque se você fala que tá com dificuldade financeira, mas age totalmente diferente, você não tá com dificuldade financeira. E às vezes você pode até você só tá tentando fazer um rolo, alguma coisa, que eu digo no bom sentido, tá, gente? Fazer algum negócio para poder gerar mais dinheiro, recurso para recuperar. Mas uma criança não entende assim. É verdade. E você acaba criando isso na cabeça dela, que dificuldade financeira não é um problema. Que ela vai entrar na dificuldade financeira, mas tá tudo bem. Vou comprar uma viagem que vai resolver. Mais ou menos assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas crenças e a forma que a gente fala e do jeito que a gente demonstra para os nossos filhos. Porque se tá difícil, tem que sentar e falar, ó, tá difícil, mas eu vou te explicar o que aconteceu. A gente já fez isso, e o melhor caminho hoje é esse. Então, vamos dar uma apertada junto, a gente vai começar junto aqui, e aí daqui uns dias a gente dá uma folgada de novo e tal. Hoje eu digo que a gente vê isso, porque a gente plantou isso um pouco, a gente vê no nosso filho, que ele entende quando o momento não é bom. Ele fala, não, se não der, deixa pra depois. Então consegue entender. Uhum. Que não entendia no passado, mas eu já consigo entender. Então isso é importante. Então quando você planta isso e mostra realmente aberto, você consegue fazer entender melhor e se fazer entender realmente. Tá difícil? Tá difícil. Vamos junto, a gente vai passar junto. Uhum. E no momento bom, mostrar pra ele, ó, também tá bom, graças tá bom, vou te dar algo esse mês, porque realmente tem um dinheirinho a mais e tal. Então é compartilhar e não mostrar que ao contrário do que você fala, que você acaba interferindo isso.
E esse foi o nosso podcast, né? Vida que segue. Acho que foi um tema bacana. Eu acho que se você gostou e se você ainda chegou até aqui, não compartilhou e não curtiu, o momento é agora. Curte, compartilha, mas deixa nos comentários se você gostou, o que você acha mais interessante. Qual foi a frase que mais te impactou? Se algo te lembrou realmente a sua dificuldade. Aonde você tem encontrado dificuldade na sua vida. A gente está aqui para mostrar um pouco da nossa vida e tentar te ajudar com a sua. Então, assim, eu quero agradecer a você que ficou até aqui. E tem mais alguma coisa pra gente falar sobre o tema? Não, é só isso mesmo. Então, vida que segue, até o próximo podcast. Tchau!